Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, como sempre, eu procuro fazer os meus trabalhos ao longo do dia e deixo a TV ligada, né? Em geral, eu deixo na Band News, que por mais que não possamos confiar na mídia, né, da TV aberta brasileira, né, por mais que ela de fato seja falseadora, mentirosa e, na maior parte dos casos, de viés esquerdista, ainda assim a quantidade de manchetes que circulam ali na Band News é o suficiente para se ter uma base e se fazer em seguida uma pesquisa profunda, né? Ou seja, me consultar com pessoas competentes, jornalistas de verdade, né? Ou então conferir essas mesmas notícias em outras mídias alternativas que estão também promovendo informações de uma maneira honesta, aprofundada e completa, ou mesmo pesquisar sobre o assunto, né? Então é sempre bom estar ali, vamos dizer assim, por dentro do que está se passando, né? É sempre necessário conhecer o inimigo. E tá, então estou eu lá fazendo os meus trabalhos e de repente surge na tela ali, tem um quadro da Band News que é só sobre as celebridades. Tem lá um apresentador, não sei o nome desse apresentador, mas me parece uma baita de uma bichona, né? Fazendo ali comentando sobre as celebridades do dia, ou do mês, ou do ano, as socialites, os grandes artistas, enfim. E daí surge no meio desse quadro, né, aparece na tela a imagem de um porco, ou acho que é uma leitoa, que facilmente percebemos que, né, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência facilmente perceberia que se trata de um animal adestrado para segurar no seu focinho um pincel, mergulhar numa lata de tinta, balançar a cabeça e produzir alguns rabiscos numa tela plana e vazia. E esse comentarista, esse apresentador, ele fez, vamos dizer assim, altos elogios, né? Um porco que foi salvo do abate e se tornou um grande artista. Pera lá, assim, vamos dizer assim, o modo como ele apresentou o porco talentoso, Picasso, né? A mistura de porco com Picasso, o modo como ele apresentou este artista, assim, é como se o porco de repente, né, vamos dizer assim, escapando do abatedouro, ou sei lá, do campo de concentração, teve uma intuição superior, né, e começou a produzir arte, descobriu a sua vocação, começou a produzir artes e agora está ganhando dinheiro, porque, segundo o que o próprio apresentador diz, a arte que esse porco produz está produzindo dinheiro. Eu fico pensando assim, né, uma coisa insana dessa, apresentada ao público, desta maneira. Se fosse uma brincadeira, ó, adestraram o bichinho ali e parece que ele está produzindo arte aí, né? Picasso, né? Porque como, vamos dizer, o Pablo Picasso, né, o grande artista do século XX, que era um artista comunista e que muitas vezes estava produzindo artes para promover o comunismo, também era um cara adepto do surrealismo, do cubismo, né? Então muitas das artes abstratas do Picasso são realmente grandes porcarias. Então você põe um porco fazendo porcarias e você o batiza de Picasso. E ainda você atribui intenções ao pobre do animal, como se ele mesmo soubesse o que estivesse fazendo e talvez quisesse estar fazendo aquilo ali. No meu entender, aquele porco não quer fazer aquilo ali, ele está sendo adestrado para fazer aquilo ali, está sendo, ou seja, o pobre animalzinho, eu gosto muito de porco, está sendo constrangido a fazer aquele tipo de coisa, né? Estão arrecadando dinheiro em cima do animal e ainda estão querendo né, fazer o público engolir a história de que o bicho ele é, sei lá, um iluminado, né? Quer dizer, é um troço totalmente, de uma estupidez. Isso é coisa de hospício, né? Se os veganos querem proteger os animais, beleza, eu também protejo os animais, eu gosto dos animais, eu sou totalmente contra a crueldade dos animais. Agora, eu não vou rebaixar o valor, a sacralidade do ser humano ao nível dos animais, e nem vou tentar subir, elevar a intelectualidade dos animais ao nível do ser humano, meu Deus do céu, é um troço totalmente estúpido. É assim que a Band faz, é assim que eles produzem matérias. Eles vão, vamos dizer assim, eles vão falar, por exemplo, de Donald Trump, né? Vão falar de Bolsonaro, a matéria já vem com um tom de voz severo. Donald Trump está querendo promover a posse de armas para professores nas escolas. Jair Bolsonaro declarou tal coisa e voltou a declarar. Agora, quando a matéria se refere ao Lula,
eles só não estão adjetivando o ex-presidente, mas é quase como se eles dissessem, no tom de voz da matéria, o pobre do ex-presidente Lula, né, ele não conseguiu, não foi aprovado o pedido de habeas corpus para o coitadinho, a vítima, né, o pai dos pobres aqui no Brasil. É sempre assim, as matérias, é só assim, eles vão juntando um monte de pedacinho de coisa e vão criando histórias da carochinha para oferecer ao público. Esse Zé Mané que estava apresentando essa matéria do Pigasso, né, aquele que apresenta as celebridades, aquela bichona, ele está ganhando dinheiro. Certamente ele ganha bem para falar dessas porcarias, dessas coisas inúteis, né? E ainda ficam lá, o pobre do porquinho ainda tem que ser palco desta merda toda. Coitada do bicho, né, meu? É assim que os seres humanos, vamos dizer assim, é por isso que quando a gente começa a estudar um pouco a biografia dos santos católicos, aí a gente percebe como o ser humano tem realmente duas tendências enormes. Ou a tendência a sintonia muito maior, muito mais perfeita com o divino, ou o descer mesmo até o fundo do vaso sanitário mesmo, sabe? Então tipos de matérias como essa não servem para absolutamente nada, né? No máximo vão criar ficções totalmente absurdas para entreter o público. E de quebra, ainda vão tentar, vamos dizer, ideologicamente fazer as pessoas engolirem que de fato os seres humanos, a inteligência humana tem alguma coisa a ver com a inteligência animal e que talvez o processo da evolução, tal como se propôs Charles Darwin, né? Nem bem o Charles Darwin, mas os adeptos, né, do darwinismo, que querem reduzir o homem ao macaco, ainda de quebra eles conseguem fazer propaganda a favor disso, né? Puta, é um bando de animal mesmo.